Fala se vocês não estão surpresos e emocionados como eu nesse episódio de Osama Ranking. Não tem como, cara. Esse anime, eu acho que vai ser o melhor do ano, velho. Não tem como. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje bora comentar mais esse episódio de Osama Ranking, beleza? Antes de mais nada, deixa aí embaixo o que vocês acharam do episódio, vocês se emocionaram, choraram, curtiram, vibraram, o que aconteceu e principalmente que final foi esse? Que final foi esse? Seguinte galera, antes de comentar o episódio, eu quero dizer pra vocês que eu assisti os 2 primeiros episódios e eu notei uma coisa um tanto quanto peculiar. Vocês lembram do rei Kingbo? Isso mesmo, aquele rei, o rei caído que estava preso lá no submundo, a Miranjo soltou ele, papapá. Bom, por ele ser o Kingbo, né, talvez ele seja do Reino da Luz, o mesmo reino que mandou matar todos do clã das sombras do Kage. Isso daqui é uma teoria que eu tô imaginando aqui, que aquele reino lá do comecinho que mataram a mãe do Kage é o mesmo reino do Kingbo, porque o nome dele é Bo, né? Porque tem o King, mas é Bo. Talvez o nome dele não seja Kingbo, seja King de rei, Bo e o nome dele. Embora ele não tenha apresentado nenhum poder de luz, né, enquanto ele lutou. E detalhe que ele ainda tá vivo, o Oaken não matou ele por completo. De toda forma, já vamos começar comentando esse episódio que começa ali no embate entre o Bojji e o Boss. Só que o Boss dá as costas, vai pra Miranjo, pede perdão pra Miranjo, um monte de coisa e tal. No final das contas, ali na resolução deles, ficou bem parecido que eles eram como pessoas, acho que aparentemente apaixonadas, mas ao mesmo tempo não parece que é isso. Fica meio confuso assim um pouquinho. De toda forma, o Boss tem um grande apreço pela Miranjo. E pra ele continuar reinando ao lado da Miranjo, vivendo junto com a Miranjo, que é o grande desejo dela, como diz lá no começo, desde sempre foi falado que ela tem um desejo de viver com o Boss. Agora, esse desejo de viver com o Boss, então não se tratava mais de vingança, se tratava só de quero viver eternamente com o Boss e é isso aí? Bom, por tudo que ela fez, parece um tanto quanto obsessivo, porém eu acho que ainda tem coisas por detrás, porque a gente vai descobrir agora nos próximos episódios. Nisso ele conversa com a Miranjo, eles lembram ali do seu tempo, aí a Miranjo fala, poxa, tudo culpa do meu egoísmo e papapá. E aí ele vai lutar contra o Bojji. Nisso ele fala, quem quer ficar do meu lado e viver aqui do meu lado, vem pra cá. Quem não quiser, beleza, vou matar vocês. E é isso aí. Mas a gente percebe que ele não quer matar o próprio filho, ele não quer que isso aconteça. E aí no episódio já começa a bolar um negócio que eu já tava imaginando antes, que é o Boss, por meio dos planos da Miranjo, ele acabou sendo feliz por um tempo. Ele se casou com a Hayashina, ele teve o Bojji, ele teve a Healing, ele teve o Daida, ele teve pessoas ao redor dele. E essas pessoas fizeram com que ele curtisse, vamos falar assim, a vida, enquanto ele deixou meio que a Miranjo de lado. Deixando a Miranjo de lado, ele focou no seu próprio egoísmo, por assim dizer, e acabou largando ela. Nisso que ele largou ela, eu acho que ele se sente culpado por conta disso. E ele não queria viver mais, né? Porque ele já tinha feito muita merda e ele não queria fazer mais esse tipo de coisa. Isso é explicado ao decorrer do episódio quando a Miranjo fala, pô, era tudo culpa do meu egoísmo. Ele não queria viver novamente, ele não queria voltar à vida. Detalhe bem interessante, né? Embora ainda as coisas não estão completamente explicadas sobre a relação entre Boss e Miranjo, acho que ainda falta alguma coisinha ali pra descobrir o porquê que ele sente tanta culpa, ele falou outras coisas que deixam um mistério no ar. Legal que o Osama Ranking não entrega tudo pra gente, deixando a gente sempre curioso. E bom, o Boss vai lutar contra o Bojji, né? O Bojji toma a frente de todo mundo. E legal que isso faz correlação lá nos primeiros episódios, quando o Domas falou pro Bojji, ó, não é assim que um rei se maneja a espada, né? A espada tem que cruzar, a espada tem que bater. Você não pode só desviar e bater na pessoa. Segundo ele, um rei maneja a espada aplicando golpes também. E o Bojji aprendeu essas técnicas. Só que o Bojji é um rei que maneja a espada que não mata ninguém. Ela não tem o objetivo de matar. Ela simplesmente paralisa os seus movimentos e é isso. E é dessa forma que ele vai lutar contra o Rei Boss. E que animação! Eles simplesmente arrebentaram nesse episódio. Vocês perceberam a tela curva, sabe? Como se fosse uma câmera GoPro olhando assim, tipo, como se fosse uma lente curvada em alguns momentos. E o Boss mostrando toda a capacidade dele. Tanto que a luta, quando mostra o Bojji lutando contra o Boss, mostra como se o Bojji estivesse vendo um grande gigante. Porque tem um gigante dentro no corpo pequeno do Daida. E nisso a gente vê a marreta dele indo para um lado, indo para o outro e pá. E o Bojji aos poucos vai quebrando essa marretona e atingindo o próprio boss. Cara,
Foi uma luta sensacional, a gente viu como se maneja uma espada e é um novo tipo de reinado, é um novo tipo de rei, com ideias diferentes dos antigos reis. Detalhe que foram lá no Desha, consideraram ele o rei mais forte e quiseram fazer com que ele prestasse ali pra ser o rei número 1 e o cara não ficou muito feliz que o Desha fez isso, né? Até porque o plano do Despa provavelmente deve ser, ele vai conseguir fazer o Woken voltar ao normal, mas não só isso, o Bojji vai ser o rei 1. Então, o primeiro rei, e aí vai alcançar os deuses, que aí pode ser que a gente descubra esse tesouro aí que todo mundo fala, a gente pode descobrir mais sobre os deuses, e finalmente o Bojji chegando lá pra lutar contra eles. Quem sabe? Tô teorizando aqui, vamos ver, né? De toda forma, foi uma batalha sensacional e emocionante. O episódio ele consegue mesclar entre ação e ao mesmo tempo as decisões duras que o Bojji tem que tomar, né? O Bojji mesmo toma uma decisão de quebrar a Miranjo, né? Quebrar o espelho lá da Miranjo e depois ainda salvar ela do demônio. Porque, mano do céu, tipo, foi algo incrível. Porque depois dele derrotar o boss por completo, o Daida tá lá dentro e tudo mais, a gente tem umas visões muito legais do Bojji, olhando quando o Daida até o protegia, né? Ia lá e protegia dos meninos que ficavam caçoando dele. Cara, é uma cena muito bonita, quando ele via o pessoal treinando ele, o Dorsh, todo o carinho que o Bebin, todo mundo tinha um carinho ali com o Bojji, e dessa vez todo mundo resolveu ficar ao lado do Bojji. O Bojji conseguiu conquistar essas pessoas, né? Assim como conquistou a gente, esse Bojji é muito bom, velho. Então todo mundo ficando do lado dele, ele vencendo o boss no final, teve um grande significado. Mas aí, o boss vai lá perto da Miranjo, ele vai pra destruir a Miranjo por completo, né? Acabar com todo esse negócio e tal, porque destruindo a Miranjo, a maldição se vai do Daida e ela morre, o Rei Boss também morre e é isso aí. Só que a Miranjo não pode ir pro mesmo lugar, até porque o demônio disse que ia comer a sua alma. Nesse momento o Bojji vai lá, impede o boss e nisso que ele impede, ele vai lá e quebra o vidro da Miranjo, mas mais uma vez dizendo, esse é um rei diferente. Ele promete salvar a Miranjo da escuridão. Vendo que a Miranjo não era uma pessoa ruim, ela era uma pessoa que pode ter se tornado ruim, feito muitas coisas ruins, é claro, não dá pra passar pano pra tudo que ela fez, porém o Bojji é um exemplo assim pra gente. É bem idealista, óbvio, tipo, nem sempre é assim na nossa realidade, mas eu gosto muito de ver personagens assim, quando eles conseguem nos cativar, quando não aparenta ser um cara extremamente bonzinho e tudo mais, porque ele toma decisões. E essa decisão é de quebrar a Miranjo, o demônio vai lá correndo atrás da alma dela, o boss vai sozinho e a Miranjo não pode ir junto com ele, ela não pode alcançar, vamos falar assim, o paraíso, ela vai morrer de verdade, o demônio come ali a alma dela, ela vai parar na boca lá do demônio. E aí ela encontra a criancinha lá que ela conheceu quando pequena. E desse momento, cara, depois de mostrar essa criancinha, começa a mostrar ali um capeta doido comendo a alma, depois vomitando a alma, depois comendo a alma de novo. Tipo, bagulho muito louco, a gente fica sem entender muito bem. De toda forma, ela tá na barriga do capeta e o Bojji parece ter encontrado onde tá esse demônio e vai correr atrás dele, porque ele promete pra Miranjo que vai salvar ela. Muito legal essa parte, porque o Bojji fez ela agradecer. Tipo, enquanto o Kage foi lá e agradeceu ela por ter salvo ele, ele foi lá e falou, eu vou salvar você. E se isso não é bonito pra vocês, e se mesmo o Bojji perdoando, a gente não pode perdoar a Miranjo, tudo bem, matou todo mundo lá, né, fez um monte de bosta também. Embora a gente ainda não conheça os objetivos, as justificativas que ela tem sobre isso, embora não seja justificável matar as outras pessoas. Detalhe que um gigante só pode ter um filho, ou seja, né, não que o boss não poderia ter 2 filhos, na verdade uma gigante, entendeu? A gigante que dá à luz a um filho não pode ter 2 filhos, por isso que ela matou a China. Ela matou a China para que a China morresse, né, e o boss fosse obrigado a ter outro filho para que ele pudesse ressuscitar. E por que isso? Porque ela queria viver ao lado do boss. Agora, ela deve ter um objetivo a mais, isso pelo menos é o que a gente acredita, né? Porque pra ela ter se tornado tão carrancuda, tão uma pessoa tão desse jeito, até agora ela se recuperar e lembrar do passado, lembrar da sua mãe, ver as relações do Bojji e ver que ela poderia ser diferente, dá pra ver que em algum momento isso tudo mudou. E aí eu tô curioso pra ver onde que isso mudou, porque aí começa a mostrar um pouquinho do passado dela junto com o Demoninho. Ela conheceu o Demoninho, falou, oi, eu sou Miranjo, não sei o que, papapá. Nisso que ela conheceu ele, provavelmente ela conheceu ele assim quando a sua mãe ainda estava viva, conheceu lá na floresta e tudo. A gente via que ela ficava junto com os animais, então ela deve ter conversado com... Não, conversou, chamou o Demoninho tava comendo carne podre lá dos animais mortos, ou então
Ele matou mesmo um animal e tava comendo. E depois, em outro momento, ela aparece chorando. Provavelmente, nesse momento chorando, deve ser... Ela deve ter brigado com o boss em alguma parte assim do caminho, aí ela saiu correndo, né? Aí se lembrou da mãe que morreu e tudo mais, e aí começou a chorar e o demoninho estendeu a mão pra ela. E aí ela vai quebrar alguma promessa. Ela pede até perdão, mas parece que não tem muito perdão com o demônio não, né? E não sei se o demônio tem relação realmente com os deuses, porque depois desse episódio parece que não, mas pode ser que sim. De toda forma, cara, que episódio sensacional. Tipo, eu me emocionei muito. Tipo, me emocionei pra caramba no finalzinho. Tipo, a Miranjo chorando, assim, e ao mesmo tempo, sabe? Tipo, o demônio tava com cara de quem tem raiva. Tipo, tô me divertindo com o sofrimento, tô me divertindo com isso tudo. É como se ela tivesse caído no inferno, né? E o Boji disse que vai salvar ela. Agora, como vai salvar, eu não sei. Porém, dá pra salvar, porque o demônio, ele é algo físico, né? Ele aparece ali fisicamente, embora às vezes ele some assim, como se fosse um gênio da lâmpada, né? Ele aparece fisicamente. Então talvez o Boji derrote esse demônio. Mas, será que o demônio é só aquilo, né? Ou será que a promessa que ele fez com a Miranjo... ele enganou a Miranjo no final das contas. Na verdade, ele só se fingiu de bonzinho. Aquela cena dele criancinha é algo só pra enganar a gente. Porque quando mostra uma criancinha, a gente já pensa, não, então o cara não era um cara ruim. Talvez ele seja. Então, cara, que interessante é porque o Uzumaki ele abre tantas as portas assim pra gente refletir, pra gente curtir. E esse episódio teve tudo, teve tudo. Teve emoção, teve aventura. Aventura não, né? Mas teve ação, teve momentos muito loucos. Cara, simplesmente foi emocionante. E o Despa falou que consegue ali fazer o Woken voltar ao normal. Como? Não sei, mas vamos ver, né? Porque o Boji prometeu salvar a Miranjo. O Miranjo deve sair da história morta, mas tendo tirado suas trevas dentro de si e sendo perdoada, né? Então, cara, a arte do perdão, meu Deus do céu, cara, é muito bom, o Uzumaki é muito bom! Eu não consigo nem parar de falar, gente, eu tô lembrando aqui dos detalhes, assim, das cenas e eu quero comentar cada coisinha, mas eu sei que o vídeo ia ficar enorme. Então, eu gostaria que vocês complementassem aí comigo, se eu esqueci alguma parte, se você acha que não faz sentido, que eu sou um idiota, não sei. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar aí, me falem, velho, conversem comigo sobre o Uzumaki, porque esse episódio foi incrível, foi demais. E, gente, sério, eu não sei mais o que esperar de Uzumaki. Certamente é um anime fora do óbvio. Eu não sei, literalmente, o que esperar. Mano, o jogo aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Um beijo no coração e até o próximo episódio.